Olá, trabalharemos a respeito da responsabilidade civil do Estado. Tema esse que decorre de uma consequência lógica e inevitável de que nós estamos em um Estado democrático de direitos e, portanto, todos, inclusive o próprio Estado, precisa submeter-se ao império da lei, né? Então, podemos dizer que a responsabilidade civil do Estado nada mais é do que o Estado sendo responsável por seus atos que possivelmente possa ocasionar um dano a um particular, né? Mas é evidente que nem sempre foi assim. Isso decorre de uma reconstrução histórica. Se olharmos lá, meados do final do século XVII, início do século XVIII, antes das grandes revoluções, como a Revolução Francesa, por exemplo, nós vamos ver que os estados eram completamente responsáveis por seus atos. Vamos nos depararmos com monarquias, com reis absolutistas, impositivos, que não possuem nenhum tipo de responsabilização, nenhum tipo de dever de prestação de contas, digamos, ao coletivo, né? Não respondendo por atos danosos à sociedade, mesmo até por sua vontade. Então, essa ideia de responsabilidade civil do Estado, o Estado sendo responsável por algum de seus atos, vai se lapidando com o tempo e os estados começam a aderir a essa ideia, bem no intuito de que o Estado passe a responder por alguns danos que causam. Então, chegamos até o atual momento, né? Em que nós temos mandamento legal que regula a responsabilidade civil do Estado. Atualmente, o artigo 37, o parágrafo, e o parágrafo 6 desse artigo, regula a responsabilidade civil, que trata de que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. É interessante que esse dispositivo, nós aqui estamos tratando de uma responsabilidade civil objetiva, diferente da subjetiva, obviamente, que trata-se de um dos seus elementos seja comprovado, seja demonstrado a culpa. A culpa é essa que é em lato sensu, que abrange tanto o dolo quanto a culpa em stricto sensu. Então, a responsabilidade civil do Estado é uma responsabilidade civil objetiva, que independe de demonstração de culpa. Basta que seja demonstrado o dano causado. Basta que seja uma conduta, seja ela uma ação ou uma omissão, o nexo causal, o nexo de causalidade, que é o elo de ligação entre a conduta e o dano, e efetivamente o dano causado. Então aí já nascerá a responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil objetiva. Bem sabemos que a responsabilidade civil convencional, digamos, que é a que rege os particulares, é a responsabilidade civil subjetiva, ou seja, dentre seus elementos tem que ser demonstrados o elemento acidental da culpa, que é o elemento acidental da responsabilidade civil, que é a culpa, né? Então, quando tratamos da responsabilidade civil do Estado, nós não trataremos de culpa, e sim da efetivação do dano. Efetivação do dano. É bem isso que diz o artigo 37. Entretanto, a segunda parte do artigo, que diz respeito ao que, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, ou seja, o agente responsável, nos casos de dolo ou culpa. Essa parte é muito interessante, é importante aqui que esse é o X da questão, que encontra-se na subjetividade da responsabilidade. Enquanto a responsabilidade civil do Estado é objetiva em face do particular,
ao direito de regresso, a responsabilidade do agente responsável e representante do Estado será subjetiva, ou seja, terá de ser apresentada, demonstrada a culpa ou dolo, né? Se caso não houver, o Estado não terá o direito de regresso. Então, esse é o X da questão. Enquanto a responsabilidade civil do Estado é objetiva, a do agente representante do Estado que cometeu o ato danoso deverá ser subjetiva, ou seja, deverá necessariamente demonstrar o dolo e a culpa, né? E essa responsabilidade, né, decorre do que? De um procedimento lícito ou ilícito, né? Pode ser até lícito também. Basta que seja, como eu já disse, basta que seja demonstrado o dano e o nexo causal, independe de dolo ou culpa, né? A doutrina, é interessante que a parte da doutrina, como por exemplo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele disse que nas ações omissivas, ou seja, quando há omissão, né, a responsabilidade é subjetiva, né? Então, o Celso Antônio Bandeira de Mello, grande doutrinador dessa área, ele defende que quando há omissão, a responsabilidade é subjetiva. Entretanto, a maior doutrina ainda continua considerando que, nos casos omissivos, a responsabilidade continuará sendo objetiva. E tudo isso que nós falamos, né, ela é regida por uma teoria, que é a teoria do risco administrativo. E essa teoria é o que acontece, ela admite algumas causas de excludente de responsabilidade. Por exemplo, uma força maior. Isso é uma causa de excludente de responsabilidade. Quando acontece um dano por força maior, por exemplo, ou uma segunda hipótese é um caso fortuito. Então, são essas hipóteses que excluem a responsabilidade. Tem uma terceira hipótese, que é o ato ou fato de terceiros. Por exemplo, pode ser, às vezes nem é o que foi lesado com aquele ato, mas por conta de um ato ou um fato de terceiro, isso configura-se uma excludente de responsabilidade civil por parte do Estado. E temos a última hipótese, que é a culpa ou dolo da vítima, ou seja, isso também exclui completamente, por óbvio, a responsabilidade, né? Então, essas causas que a gente tratou agora são as causas que excluem por completo a responsabilidade do Estado. E uma coisa importante a respeito disso, da segunda parte do dispositivo que regula a responsabilidade civil do Estado, com relação à ação de regresso, tem algumas disposições que é importante ressaltar no que tange ao cronograma do que ocorre. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que não há hipótese de que a administração pública, o Estado, ingresse com ação de regresso contra o agente sem que antes tenha a ação do particular contra o Estado. Então, o Supremo reconheceu que não há essa hipótese. Necessariamente, para que o Estado ingresse com ação de regresso, deverá existir a ação do particular que sentiu-se lesado contra o Estado por conta do dano, né? E só assim, então, o Estado poderá ingressar com essa ação de regresso, né? Alguns autores, como por exemplo o próprio Celso Antônio Bandeira de Mello, ele entende que pode sim o Estado entrar contra o agente antes de o cidadão ter ingressado com a ação em face do Estado. Mas o Supremo Tribunal Federal entende que não, tá? Então essa disposição é muito importante. Outras disposições a respeito do Supremo, no que diz respeito a esse tema, é que, por exemplo, nos casos de concessionária ou permissionária e demais delegatárias de serviço público, o primeiro responsável sempre será a concessionária, o delegatária, enfim, sempre o responsável primeiro, né, o primeiro responsável será isso, ou seja,
O Estado sempre estará responsável como subsidiário, né? O Estado sempre estará ali como subsidiário. Então, sempre que ocorrer um dano a um particular por uma concessionária de serviço público, por exemplo, sempre quem será o primeiro responsável, a primeira responsável é a concessionária e o Estado vai se figurar ali como responsável subsidiário, né? Outra disposição a respeito disso, com relação ao Supremo, é a responsabilidade objetiva do titular da serventia extrajudicial, regulado lá pela Lei 8.935, né? Lá no artigo 22, que regula a responsabilidade objetiva. Então, veja, a responsabilidade objetiva também impera no que diz respeito ao titular da serventia extrajudicial. E a última disposição, que trata-se do que? Dos agentes de colaboração. Então, veja que é um agente público no que refere-se lá às condições do artigo 37 que a gente tratou, trata lá dos agentes públicos de forma ampla, né? Em lato sensu. Então, isso também enquadra nesses requisitos os agentes de colaboração, tá? Então, eu acredito que seja isso, as partes mais relevantes no que tange a responsabilidade civil do Estado. Eu espero que tenha ficado claro e espero ter colaborado para a compreensão de todos, tá? Uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, até mais.